E hoje o pastor Ezequiel falou uma coisa interessante, aqui na hora que ele estava falando a respeito da reforma. Ele disse assim que nós comemoramos uma festa, né, uma celebração que não é do Halloween. Halloween é o dia das bruxas, que veio justamente para tentar abafar a comemoração da reforma protestante. A reforma protestante, ela nasce no meio da Igreja Católica como sendo a intenção do coração de alguns homens, com o desejo de voltar ao Evangelho. É claro que a reforma protestante, ela trouxe muitas coisas positivas, mas a igreja, como evangélica na nossa nação, precisa muito voltar ao Evangelho. Nós, de verdade, estamos muito longe, como evangélicos, do Evangelho. Pastor, estou dizendo da religião evangélica. A religião evangélica na nossa nação anda distante do Evangelho do Senhor Jesus. E por isso eu queria meditar com você a respeito de 15 minutos eu vou gastar aqui com você. Aí você vai almoçar gostoso, vai ter um tempo especial com a sua família. Mas queria conversar com você. Eu não vou pregar aquela coisa de pregador, mas eu queria meditar com você em Mateus, capítulo de número 25. Porque vivemos dias onde a gente precisa se voltar ao Evangelho de uma maneira mais intensa, mais profunda e experimentar aquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Então abra lá, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 25. A gente gosta de celebrar festa, a gente gosta de celebrar tempos assim gostosos, e não tem coisa melhor do que celebrar mesmo, com louvor, com adoração. Obrigado, filho. Com cânticos. É bênção de Deus poder celebrar. Eu queria ler essa passagem. Eu creio que o Espírito de Deus já vai falar com você na leitura, que você possa abrir teu coração e ser abençoada no nome de Jesus. O Evangelho de Mateus, capítulo de número 25, diz assim: então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas, loucas. 5 delas eram prudentes. As loucas nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então, se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. As nécias, loucas, foram e disseram para as prudentes sensatas: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes sensatas responderam: não daremos, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. Então, saindo elas para comprar, chegou o noivo. As que estavam apercebidas, elas logo entraram com ele para as bodas e a porta se fechou. Mais tarde, chegaram as virgens loucas, nécias. Chegaram clamando: Senhor, Senhor, nos abre a porta. Mas ele respondeu: em verdade eu vos digo que eu não conheço vocês.
Vigiai, pois, porque vocês não sabem nem o dia, nem a hora. Você sabe que às vezes Jesus demora. Esse texto, ele muitas vezes a gente enfatiza sobre a demora de Deus. É interessante como Deus trabalha no tempo de maneira diferente da nossa e da forma da gente entender tempo. Às vezes a gente tem tanta expectativa que Deus vai trazer respostas para nós e parece que não acontece no momento que a gente deseja, não é verdade? Você faz as suas orações, você busca Deus, você deseja com fé, você cria uma expectativa, você monta um ambiente, você faz as suas campanhas, você tem toda uma disposição para buscar, mas de repente Deus resolve não responder no tempo que você deseja. Já aconteceu isso com você? A Bíblia é cheia de histórias assim. Há histórias onde Deus resolve não vir na mesma hora, não responder no mesmo tempo, não se manifestar com a rapidez que nós desejamos que Ele venha se manifestar. Quer ver uma história dessa? Jesus, por exemplo, disse assim aos seus discípulos: entrem no barco e vão para outra banda, porque eu logo vou ter com vocês. Aí os discípulos entram no barco, começam a navegar naquele mar da Galileia para o outro lado, só que eles encontram uma resistência de um temporal, de uma tempestade. O barco começa a se encher de água, eles começam a ficar aflitos, desesperados, angustiados. O coração deles está tomado de medo, de ansiedade, de pavor, de aflição. Eles clamam tanto por uma resposta, mas parece que Deus não vem. E quando Deus se manifesta, Ele vem com uma assombração. Porque eles começam a dizer: é um fantasma, é um fantasma, é um fantasma. De tão desesperado que eles estão, porque o tempo do socorro já tinha passado. Eles já tinham entrado no nível do desespero absurdo, porque já era noite, tudo estava escuro, eles não tinham luz e percepção, o negócio estava chacoalhando de um lado para o outro, batendo, e o que sobe no coração deles é um clamor de desespero, e Deus não traz resposta. E o clamor vira um desespero terrível. Até que Jesus chega, a Bíblia diz assim, que ele estava com a intenção de passar o barco. Eles viram e dizem: é um fantasma. E Jesus assim: não tenham medo, sou eu. És tu, Senhor. Manda então que eu vá até ter contigo aí. Vem. Aí Pedro desce do barco, vai na direção do Senhor, ele estende a mão, toma, entra no barco, e a Bíblia diz assim que parou o temporal, parou a tempestade, parou aquela oposição, e logo eles chegam no destino. Mas parece que Deus chegou atrasado. Existe um detalhe no texto que é fantástico. Diz assim, que o coração deles estava endurecido, porque eles não tinham percebido como é que Jesus havia manifestado, é o finalzinho dessa história, como é que Jesus havia manifestado o seu poder na multiplicação dos pães e dos peixes. Você sabe que às vezes vem tribulação e luta para a nossa vida, porque o nosso coração está endurecido? Você sabia que às vezes Deus permite que a gente enfrente tempestades, angústias, tempos de trevas, tempos de desilusão, tempos de grande ansiedades, e parece que Ele não responde? Porque às vezes o nosso coração está endurecido. E Ele quer apenas trabalhar com essas provações para que o nosso coração aprenda a confiar completamente nele. E quando a gente aprende a confiar no Senhor, quando a gente aprende a descansar nele,
quando a gente entende que Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele é o Senhor do mar, Ele é o Senhor da minha vida e da sua vida. Quando a gente entende isso, que Ele é Senhor, que é o Senhor que chega na hora exata, ainda que o nosso coração esteja debaixo de grande aflição, a gente começa a aprender que Ele cuida de nós. Os discípulos não estavam entendendo isso. Eles viram Jesus multiplicar pão e peixe, eles viam Jesus fazer grandes milagres, eles viam Jesus se manifestar de uma maneira tremenda, especial, e de repente Jesus diz assim para eles: entra no barco e vai para a tempestade. Que loucura! Você acha que ele não sabia que eles iam enfrentar a tempestade? Claro que sabia. Você acha que ele não sabia que eles iam se angustiar? Claro que sabia. Você acha que eles não sabiam que eles iam ficar desesperados? Claro que ele sabia. Mas o que ele estava querendo ensinar em meio às provações, tribulações, dificuldades, desamparos, aflições que surgiram? Ele estava querendo ensinar, porque a Bíblia diz assim que o medo, ele se manifesta no meio dessas provações. E o medo vem, e a angústia surge justamente porque o coração dos discípulos ainda não tinha entendido o que é confiar, o que é o amor de Deus que cuida, o que é o cuidado de um Pai soberano que entra e age e ampara e sustenta. Tanto que numa das viagens desse barquinho, Jesus olhou para os discípulos e disse assim: como vocês são tímidos de fé, vocês não aprenderam ainda o grande poder que o Pai tem em cuidar de vocês? Essas histórias do Deus que às vezes se atrasa, como se atrasou para Marta e Maria, é outra lição tremenda. Se o Senhor tivesse chegado, meu irmão não teria morrido. Se o Senhor tivesse vindo na hora que mandamos a mensagem, nosso irmão não teria morrido. O Senhor chegou atrasado. O teu tempo é um tempo absurdo, porque agora não adianta mais. Agora cheira mal, agora não tem mais solução, agora as portas se fecharam, as portas da vida se fecharam. Aí ele diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Ele entra fora do tempo, quando o nosso tempo não dá mais resposta, e ele vem e atua quando a gente pensa que ele está atrasado. Essa não é uma questão só no Novo Testamento. No Antigo Testamento há muitas histórias onde Deus parece chegar atrasado. É o caso do pai Abraão, da irmã Sara. Pensa num casal que saiu com uma expectativa: é agora que eu vou ser herdeiro de uma terra de promessa, e eu vou ter filhos, e Deus vai fazer isso, aquilo, aquele outro. Mas toda aquela expectativa se torna uma frustração terrível, de angústia, de tentativas em fazer a coisa acontecer, para que de alguma forma a imagem de Abraão e de Sara não ficasse maculada diante de todos. Vamos fazer o seguinte: vamos chamar Agar e vamos fazer a promessa nascer, mas nem que seja na força do braço ele vai nascer. Deus que chega atrasado, demora, parece que não age, parece que não socorre, parece que não atua. Isso faz parte da história. Essa história que Jesus está contando, também às vezes a ênfase recai sobre um noivo que demora para vir.
Porque fala a respeito, veja, é uma ilustração. Ela é carregada de uma hipérbole, de uma coisa grandiosa aqui. Porque Jesus começa a mostrar uma festa de casamento que era como a de um sultão, de um homem poderoso que tinha 10 mulheres, um homem rico. A ideia dessa celebração da história em si, ela não tem nada a ver com casamento hoje. Isso aqui nasce no primeiro século. Jesus está contando uma história, é uma parábola, é um ensinamento. Ele tem a intenção de, ao contar essa história, trazer princípios de ensino, trazer entendimento espiritual para a minha vida e para a sua vida e para todo mundo que fosse um dia ouvir. Aí ele diz de um homem que demora para chegar. E ao demorar para chegar o noivo, a noite aparece, as noivas entram num processo de sono profundo, existe trevas, é um período entre noite e dia, e o texto fala dessa demora, mas também fala de algo muito especial, porque eu não quero enfatizar a questão da demora, eu quero enfatizar a questão da necessidade que nós, como igreja do Senhor, temos que ter, que é de ter luz. A necessidade que eu e você precisamos nesse tempo de demora, nesse tempo aonde parece que Deus tarda, aonde tem surgido toda sorte de coisa estranha, em nome de Deus. Quando Jesus disse que viriam tempos aonde em meu nome fariam isso, fariam aquilo, fariam aquele outro, não os sigais. Ele disse isso. Chegaria uma era, chegaria uma dispensação, chegaria um tempo aonde o amor se esfriaria, aonde o pecado, a iniquidade seria algo que se estenderia sobre toda a raça humana, aonde a fé seria transformada em instrumento de manipulação e que geraria um espírito de apostasia no coração das pessoas, ao ponto das pessoas não acreditarem mais. Porque se você apresenta aos olhos das pessoas um Deus imediato, um Deus que faz, e Deus resolve não fazer, e Deus resolve não agir, ou quando, aí vem a frustração, né? Ou quando usam o nome de Deus para roubar, é o que mais se ouve. Quando usam o nome de Deus para fazer barganhas, quando usam o nome de Deus para esfoliar o povo, tirar dinheiro, você acha que isso não gera apostasia? Por causa de manipulações assim? Claro que gera. Você chega com o coração aberto, num ambiente onde você acredita ter Deus, num lugar onde as pessoas falam de amor, de fé, falam do nome mais poderoso que é de Jesus, e de repente a ganância, a volúpia, a perversidade, a maldade, a soberba, a manipulação perversa te rouba. Você acha que você vai ter fé depois de um negócio desse? Hã? É o tempo onde as trevas começam a ser
se manifestar. Por isso que existe um segredo, uma chave aqui, que é o de termos luz. Quando o Senhor Jesus conta essa história, Ele fala das insensatas e loucas, mas Ele fala das prudentes e sensatas. Ele diz que esse tempo viria sobre todos, sobre todas elas. Figura da igreja. É aniversário da igreja? Quando é esse mês? Então vai caber bem a palavra. Estava falando sobre uma igreja. A igreja não é aquilo que uma reforma trouxe. Não. Como eu disse, e assim entendo no Senhor, que a reforma, ela veio apenas com a intenção de fazer com que as pessoas se voltassem de novo para o Evangelho. Mas a igreja é algo que acontece dentro de mim, dentro de você. Ela acontece aqui nesse ambiente. Você acha que Deus está muito interessado em templo? É claro que existe uma demanda para ter um lugar, existe uma demanda para se acolher, aconchegar vocês. Tudo isso existe, gente. Tudo isso existe. Mas a igreja sou eu e é você. Quando estamos reunidos em nome do Senhor. Agora, como é que eu me comporto nesse tempo? Eu e você precisamos ter luz. Jesus é a luz. E Ele disse, vocês são a luz. O que é ter luz? Porque elas tinham lâmpadas. As 10 são apresentadas para nós como aquelas que estão enfrentando um período de tempo de tardar do noivo. A noite chegou, todas têm lâmpadas, elas têm óleo, porque não era energia elétrica como a gente entende hoje, né? Que luz essa vem pela energia elétrica. Antigamente precisava ter óleo, precisava ter um paviozinho para queimar aquele óleo e ficar a lamparina acesa. Então elas têm lâmpada. Elas possuem óleo. Mas a noite chega e diz aqui que ouve-se um grito. O noivo, ele vem vindo. Elas se levantam. Aí as loucas saem correndo dizendo assim, me dá óleo, eu preciso de óleo, porque eu não vou conseguir entrar na dispensação de encontrar o noivo, se eu não tiver óleo. Aí as sensatas dizem assim, vai comprar óleo. Essa palavra também é muito interessante, comprar óleo. Para os pentecostais, a ideia que surge aqui, quando você ouve um pastor pentecostal pregando, ou quando você está no meio neopentecostal, ou quando você está no meio que esse óleo, ele é uma manifestação exterior, de sinal, ou até mesmo do falar em línguas, ou de curas, ou de milagres. Veja, gente, se tem alguém aqui que acredita em cura, sou eu. Eu poderia contar muitas histórias de cura efetuadas pelo Senhor Jesus. Gente com câncer, gente que cego, surdo, gente com o coração necrosado, ser curado. Eu poderia contar que passar
nesses 30 anos que eu tenho de pastor, eu podia passar a tarde toda falando de cura, de dons, de profecia, de manifestações espirituais. A gente passaria a semana inteira falando sobre isso e não ia ter tempo de contar história, de falar de coisas dessa natureza. Então, quando você às vezes enfatiza a manifestação do óleo em uma manifestação externa, a gente corre o risco de ser manipulado pelo espírito que atua hoje, nesse tempo de trevas, que é um espírito de engano. Jesus Cristo declarou: naquele dia muitos virão em meu nome, ressuscitarão mortos. Você já viu um negócio desse? Falarão outras línguas, operarão sinais grandiosos, e eles chegarão diante de mim e eu vou dizer assim para eles: apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Então, será que a luz que Jesus está falando aqui, ela tem ênfase a uma manifestação externa? Não. Porque a ênfase na manifestação externa, ela já vem com o ensino do Senhor para a sua igreja, dizendo: acautelai-vos, prestem atenção, fiquem apercebidos, sejam sensatos, tenham discernimento, tenham luz, entendam, compreendam. Então, que luz é essa? Que luz é essa? Essa luz fala a respeito de 3 coisas que quem nasceu de novo, ou quem é já antigo na fé, precisa ter. Esse óleo, ele é uma manifestação do Espírito dentro de nós, dentro da nossa vida. Esse óleo fala a respeito de um valor. Por isso que as sensatas dizem para as loucas: vão comprar. Esse óleo tem um preço. Ele está associado a valor. Ele está associado a uma troca. Troca de valores. Quando você fala de luz, você não só fala de Jesus, mas você fala do viver do cristão. É assim que devemos viver, na luz, como Ele está na luz. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Sendo luz do mundo, homens cheios de discernimento, mas que compreendem o valor. Que valor é esse? O valor de amar. Amar a Deus e amar a Deus no outro. Quando a Bíblia diz que nos finais dos tempos o amor se esfriaria, isso é um sinal de que as insensatas, que não têm óleo, elas até têm lâmpada, mas elas não vão manifestar amor. E como é esse tipo de amor que Deus procura? Esse tipo de amor que Deus procura não é só um amor aonde eu externizo louvor e adoração, aonde eu chego num lugar para adorar e render ao Eterno, levantar as mãos e adorá-lo.
Não. Esse tipo de amor que Deus procura na prudente, ou o amor daquela e daquele que tem luz própria. Isso aqui é um negócio poderoso. Porque aprendeu a não depender da luz do outro. Não preciso da luz do pastor. Não preciso da luz do próximo. Você está entendendo? Eu não preciso da luz de outro. Eu tenho luz. Você tem luz. Você tem luz em Deus. Você tem luz em Deus. A sensata tem luz em Deus. Esse tipo de amor, veja, eu vou dar aqui vou ensinar algo aqui. Quando a igreja de Cristo surgiu com os apóstolos, Jesus havia resumido tudo e todas as coisas nisso aqui. Amará, esse é o novo mandamento vos dou. Novo mandamento vos dou. Você vai amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Certo? Esse é um mandamento de Jesus para mim e para você. Ele não quer que você fique guardando sábado. Ele não está preocupado se você está dizimando ou não. Sabia disso? Ele não está preocupado se você está bem vestido ou não. Você canta bonito ou não. Não está preocupado com nada disso. Ele disse assim: ame. Só que no início do processo da igreja, já que foi falado de reforma, como é que funcionava? Estava andando tudo muito bonito. Só que se surgiu uma filosofia grega, e olha, toda interpretação hoje da religião evangélica, ela passa por esses óculos que tem que ser removido. Se você pegar isso aqui, você vai entender que é poderoso. Tem que ser removido esse óculos. Porque os gregos chegaram com a filosofia, dizendo assim: aquilo que é espiritual, aquilo que é subjetivo, aquilo que é de manifestação divina, isso tem valor maior do que aquilo que é natural, do que aquilo que é objetivo, do que aquilo que concerne a natureza humana. Este é um óculos filosófico e ele é contrário ao evangelho e à lei do amor. Mas esse negócio está tão vestido em nós que a gente nem percebe. Você vai entender. A coisa entra no início da igreja com o seguinte pensamento. Tanto que João depois rebate isso nas cartas. O pensamento era esse, o conhecimento era esse. Se Jesus é alguém que veio em carne natural, ele é inferior àquilo que é divino. Então começaram a ensinar uma doutrinação para a igreja do início do século, que diziam que Jesus não podia ter vindo e se manifestado em carne, porque existia um óculos filosófico que fazia as pessoas entenderem que o belo, o bonito, o santo, o poderoso é o subjetivo espiritual. E o natural não tem tanto valor. Olha como isso está inserido dentro de mim, dentro de você. A gente entra para cultuar. A gente ergue as mãos. A gente adora. A gente canta. A gente celebra. Mas senta, Tiago fala disso.
Senta um pobre do nosso lado e um rico. Aí o rico é colocado num lugar de estima. Por quê? E o pobre é colocado num lugar à parte. Por que estava acontecendo lá? Por causa dessa ideia filosófica, que já estava entrando lá. Se você pegar a cultura evangélica hoje, quem é o espiritual? Ou o que é ser espiritual? Ou o que é ser agradável a Deus? É aquele que prospera. É aquele que tem recursos. Aquele que tem recursos é um homem abençoado. Não importa se ele roubou, não importa se ele manipulou, não importa se ele matou, não importa se ele atropelou todo mundo, não importa. É assim que a mentinha dos crentes pensa. Não importa nada. O que importa é dízimo gordo. E pastores santificando coisas assim. E usando o nome do Senhor para santificá-las. Olha como o negócio está uma macumba, gente. Está macumbado. Agora, por que eu estou falando isso? Porque existe a necessidade da gente tirar esse óculos e entender o seguinte: o óleo é o amor a Deus no próximo. Como é que você diz que ama a Deus a quem você não vê? E você não é capaz de amar quem está perto de você? Você entra em competição. Há 3 espíritos que atuam. Está gravando isso aqui, né, irmão? Existem 3 espíritos que atuam no primeiro século. Veja, quando você lê as cartas, você tem que entender isso aqui. Quando você lê as cartas dos apóstolos defendendo a fé, você vai ver 3 manifestações que eles batem de uma maneira muito poderosa. Tudo que acontece no início, quando você vê chegando 2000 anos e tanto depois, é como uma espiral. Ela vai abrindo assim, ela começa pequenininha e vai fazendo assim, ó, bum, bum. Vai tomando grandeza. É que nem o livro de Apocalipse. Quando você lê o livro de Apocalipse, você vê que as manifestações, quer dos selos, quer das trombetas, quer dos cavalos, elas, ou as igrejas, elas são manifestações que vão crescendo, 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 crescendo. Há 3 manifestações que os apóstolos se erguem no Espírito de Deus, e no Espírito da palavra, e no Espírito da profecia, para tentar de toda forma bloquear o processo. Primeira manifestação é o espírito de Caim, que hoje atua de maneira poderosa entre os irmãos. Como é que funciona o espírito de Caim? O espírito de Caim é o espírito daquele que julga. É daquele que mede o outro. Ele mede o outro e diz assim, funciona assim o espírito de Caim. Está aqui meu irmão. Vou medir ele. Eu vou medir ele segundo o meu padrão. Eu vou olhar, não estou falando, né? Mas eu estou olhando e medindo. E vou dizer, esse cara aqui deve ser espiritual. Ele toca música, canta bonito. Beleza. Medir segundo o meu padrão. Aí, eu vou medir o outro. Aí eu digo assim, esse cara aqui não é espiritual, não. Eu não gosto dele.
ele não anda de acordo com algumas coisas que eu concordo, que eu acho que tem que ser certas. E como ele não faz as coisas do jeito que eu acredito que deveriam ser feitas, eu rotulo, eu julgo, coloco uma sentença e digo, está morto. Espírito de Caim. Por isso que o amor se esfria. Segunda manifestação que acontece, vai acontecer e está acontecendo, é o de Balaque e Balaão. Já ouviram essa história? Um profeta que se vende por dinheiro. Ele é capaz, pensa num homem que se ele dissesse assim, a água vai sair daqui, vai subir, desaparecer e vai cair fogo aqui. Acontecia. Pensa num cara que quando ele abria a boca e dizia, maldito é, e secava, bendito é, e era. Era esse nível de espiritualidade. Aí chega um rei e diz assim, eu quero te contratar. Quanto é que custa? Quanto é que custa o negócio? E ele vende. Ele se vende. Ainda que Deus mude a maldição em bênção, porque quando ele chega e vê Israel, e ele ergue a voz para praguejar e amaldiçoar, a Bíblia diz assim, que Deus muda a boca, a palavra na boca dele, diz assim, sobre o meu povo, não vale encantamento. Não vale. Mas essa é outra manifestação que toma forma na nossa era. A terceira são os filhos de Coré. Gente que tem o espírito da inveja que divide. Você sabe que a palavra diabolos, ou diabo, é aquele que divide. Aquele que tem o poder de entrar com ideologias que geram divisões. Se tem um negócio que atua hoje no mundo gospel, é isso aqui. Não estou falando de igreja local. Eu estou falando da dimensão aonde estamos, que é esse tempo, aonde as trevas chegaram e aonde existe a necessidade de sermos homens e mulheres que têm luz, que amam, que compram esse óleo. É valor, é decisão. Eu decido amar o outro, ainda que, na minha maneira de entender, ele não seja tão espiritual. Eu decido amar o outro, ainda que ele tenha me ofendido, praguejado e me amaldiçoado. Esses dias disseram que eu tinha um espírito de demônio atuando na minha vida. Eu falei, tá, beleza. Mano, isso aqui. Seu amaldiçoada, você tem demônio. Falei, Jesus. Aí veio aquele texto assim, bem-aventurados sois vós quando os amaldiçoarem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e vos alegrai, porque fizeram assim com os profetas que vieram antes de vocês. Olha, amor é um negócio que tem que estar aí como um valor grandioso no teu coração. Sai para comprar esse óleo pelo amor de Deus. Sai para adquirir isso. Compra enquanto é tempo. Fé. Fé.
Se existe um negócio que a gente precisa ter nesses dias é fé. Não uma fé burra. Fé no sentido de fidelidade, de confiança em Deus, de confiar que ainda que está demorando, Ele está cuidando e que nada pode nos separar do amor dEle. Sabe o que é nada? Nada é tudo. Quando a Bíblia diz assim, que nada pode separar do amor de Deus. O que é esse nada? Nada é tudo. Estou com fome. Nada pode separar. Tenho sede. Nada pode separar. Eu estou debaixo de provação, tribulação, dificuldade, angústia, batalha, necessidade, desamparo, aflição, tem demônio, tem anjo, tem peleja, tem gente falando, tem tudo contrário. Eu confio no amor. Isso é fé. Fé não é sentimento. Fé não é sentimento. Não estou sentindo bem. Vou dizer de novo, fé não é sentimento. Fé é uma convicção aqui dentro, que pode estar abrindo o chão e caindo o céu. Eu confio. Olha aqui. Lembra que eu contei a história do barquinho? Jesus estava deitado no travesseiro da fé, enquanto todos estavam naquele barco, agitado de um lado para o outro, a água batendo de um lado para o outro. Jesus estava descansando. Quando eles chegam e dizem assim, Senhor, o Senhor não se importa, estamos perecendo, vamos afundar, vamos naufragar. Jesus levanta e diz assim, vocês são tímidos de fé. Vocês ainda não aprenderam. Era isso que ele queria ensinar. Ainda que esteja vindo um tempo de tribulação, aprenda a saudar as tribulações da tua vida como se ela fosse uma amiga. Eu falei isso ontem para minha esposa assim, o sangue de Jesus tem poder, né? Vai para lá com esse negócio. Estava ela e minha cunhada na sala, e eu pensando nisso aqui, eu lembrei, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações e tribulações, para que a fé de vocês se torne como se fosse um ouro precioso, refinado. Aí eu disse assim, Jesus, então eu vou abraçar essa coisa chamada provação, como se fosse uma amiga que o Senhor está mandando, porque eu vou sair melhor. É o que ele fala lá na igreja, né? Para a igreja de Laodiceia, compre ouro refinado, pinga colírio nos olhos e vestes brancas. Fé que confia no amor de Deus. Amor que ama o eterno, não segundo o oclínio da filosofia grega, que tira e diz assim, eu amo Deus, mas amo Deus no próximo. Está dando para entender? Uma fé que confia nesse amor chamado Deus, que se eu tropeçar, Ele está ali, vem filho. Se eu pecar, o amor dele cobre as multidões de pecados. Se não der certo, a misericórdia vem. Uma fé capaz de acreditar sim,
que nada pode me separar dele. Nada é tudo. Nada pode me separar dele. Te traíram, te xingaram, te amaldiçoaram. O que fizeram? A morte chegou. Outro dia não, um tempo atrás, quando eu descobri que eu tive um infarto, eu descobri que eu estava infartado no consultório médico. O médico deu a receita, disse: o senhor precisa fazer esses exames aqui. Vai lá, cheguei no balcão, disse assim: ó, o doutor aí falou que eu preciso fazer isso. Ah, tem como o senhor fazer agora o ecocardiograma. Esperei 15 minutos na clínica, entrei, o cara está com gel aqui, cortou os cabelos do meu peito, está com gel aqui. Moço de Deus, o que o senhor está sentindo? Estou sentindo isso aqui, dor aqui, dor lá. O senhor está infartado. O senhor não pode se mover. Ah, é? O senhor tem que ir agora para o UTI, para o hospital. Eu falei: tá bom. Eu estou sozinho aqui. Não, tem que chamar a ambulância. Eu falei: caramba, chamar a ambulância. Daqui, eu vou embora, me dá a carta aí. Vou embora, montei no carro, fui para casa. Não, minto assim. Mas, fui para o hospital, cheguei no hospital. Já não vai internar. Eu falei: não internar coisa nenhuma. Fui para casa. Cheguei em casa e disse assim: ô Sara, o médico disse que eu estou infartado. E que eu precisava internar. Mas eu vou orar. É louco, não é, gente, você é doida? Aí eu ajoelhei, peguei um telefone, liguei para um crente lá do outro canto do Brasil. Desses crentes que oram, porque nessa hora a gente vai atrás dessas coisas, né? Você vai também, né? Vai lá, ajoelhei, Deus do céu. Oi, irmão, tudo bem? Paz do Senhor, pastor, quanto tempo, né? Então vamos orar? Aquela conversa de crente. Aí o crente começou a orar do outro lado e diz assim: assim te diz o Senhor, hoje estou fechando a tua cova. Pensa no mistério, né? Aí que terminou aquela benção, aquele negócio, eu peguei e falei: tchau, Sara, vou para o hospital. Entrei no carro. Fui no hospital, cheguei ali no Vera Cruz. Veio 6 médicos, estava com a carta do médico, do outro, com o exame. Cercado, você vai para a UTI. Ah, não, mas antes de eu sair de casa, esse detalhezinho que eu queria falar. Antes de sair de casa, eu chamei a Sara, chamei as crianças e falei assim: ó, tá aqui, ó. Fiz um culto fúnebre. Tá aqui a aliança, se quiser casar, você casa. Abençoei meus filhos. Falei: Deus abençoe, estou indo para o hospital. Mas fui numa paz, gente. Porque quer eu viva. Fiquei 5 dias na UTI. Quer eu morra. Eu sou daquele que ressuscitou e está vivo. Nada pode me separar dele. Nem a morte, gente. Nem a morte. Agora, tem um detalhe aqui sinistro, né? O exame disse que tinha 5 pontos de necrose quando o cara fez aquele negócio lá no meu coração. Por isso que ele está infartado. Porque estava entupido necrose. Você sabe como funciona, né? Eu tenho os exames no celular. Para de fluir o sangue, né? A área onde parou, por causa de algum bloqueio, necrosa. Morre. Não tem mais como. Aí quando eu fui fazer o cateterismo, que eu nunca tinha feito, o cara enfiou um negócio lá dentro, assim, pensa num negócio legal. Aí enfiou assim, ó, filmou lá dentro, eu lá olhando a televisãozinha, o médico: vamos ver aí, doutor, o que tem aí. Ele falou assim: ó, tem alguma coisa estranha aí, moço. Esse exame está dizendo que tem necrose aqui, mas está limpo. Eu acho que foi... eu acredito que quando aquele pastor lá do outro lado do Brasil disse assim: diz o Senhor, eu estou fechando a tua cova. Foi naquela hora da oração que alguma coisa aconteceu aqui. Agora, é legal porque o coração estava parecendo uma bola de capotão. O médico disse assim: ó, está tudo limpo, mas está parecendo uma bola. O senhor vai ficar 5 dias na UTI para ver se a gente consegue colocar isso de volta no lugar. Fiquei mais 3 dias, voltou ao normal. Mas espera lá. Amor, fé que confia
independente da luta e da adversidade. E esperança. Esse é o óleo que ilumina a minha vida e sua vida. Não esperança naquilo que é de natureza passageira. Porque eu posso ter esperança em casar. Eu lembro quando era adolescente, eu dizia, pô, Jesus, o senhor não vai voltar não, né? Eu quero casar, mano. Pelo amor de Deus, né? Os caras tudo casando, eu aqui nessa secura do caramba. Tem misericórdia da minha vida, vê que o senhor não volta não, espera eu casar. Falava assim com Jesus. Não é esperança nas coisas passageiras. Como se dar bem no negócio, como se dar bem com aquilo que você está pedindo a Deus. Quero ter uma casa, quero ter um carro, quero ter um emprego. Essas coisas a gente tem que ter esperança. Mesmo quando a gente não está com esperança, tem que ter. Mas é uma esperança que nos santifica. Que tipo de esperança é que faz eu ter luz? É aquela esperança naquilo que é eterno. É aguardar a vinda do Senhor. É esperar. Esse tipo de esperança nos santifica. É esperar que você viver com Ele para sempre. É você ter esperança de poder usufruir de toda herança que Ele tem para mim e para você. De morar naquelas ruas de ouro, naquelas mansões que Ele foi preparar para nós. Esperança como Abraão tinha. A Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança. Chega uma hora que a esperança natural de Abraão, ele olhava para o corpo dele. O corpo dele dizia assim, não funciona mais. Aí ele creu contra a esperança. Mas outro texto diz assim, que Abraão esperava a cidade. Já viu isso na Bíblia? Vai lá procurar. Ele esperava uma cidade. Como eu e você temos que esperar. Se a nossa esperança for só limitada às coisas dessa vida, gente, você está louco, nécio, tolo. Está sem óleo. Vai comprar óleo. Vai correndo, pelo amor de Deus. O noivo vem vindo. Tenha luz em Deus. Se coloca de pé. Obrigado por ter me ouvido esses 40 minutos. Conselho para quem se batizou. Que você possa ser essa luz. Conselho para uma igreja que completa aniversário. Que você possa ser essa luz. Aleluia. Você. Não é isso aqui não, gente. Não é isso aqui não. Esse negócio de denominação, cargo eclesiástico, isso aí é tudo furada, gente. Sai disso, pelo amor de Deus. Volta para a pureza da coisa. Volta para o Senhor. Ele tem para mim e para você um óleo precioso para colocar no teu coração. Estou aqui vendendo esse óleo para você. Eu sei que hoje você vai sair daqui e vai dizer, eu comprei óleo hoje. Eu vou viver o amor. Eu vou viver a fé. Eu vou viver a esperança como um valor eterno. E eu vou ser luz. E eu vou ser luz. Eu vou ser luz no Senhor. Ah, como eu espero que você hoje compre e adquire. E venha adquirir isso como um valor precioso para a sua vida. Pai, quero te agradecer por essa comunidade, esses meus irmãos tão preciosos. Alguns estão passando por tribulações e lutas, estão cansados e sobrecarregados, porque parece que o Senhor não responde. Estão como aqueles que aguardam manifestações do Senhor
E parece que o Senhor anda atrasado em responder. Eu quero me unir a eles na tua presença hoje e pedir que venha o auxílio do Senhor, o socorro do Senhor, para aqueles que estão me ouvindo, onde estiverem. Que o Senhor dê ordem agora a anjos do Senhor, que são ministros do Senhor, que trabalham a nosso favor, para visitar a vida de cada um aqui e de cada um que está nos ouvindo agora. No tempo que for, que essa manifestação do Senhor apareça. E que venha socorro como veio outrora no passado. O Senhor está dando ordem a anjos. Isso aqui é o Espírito do Senhor falando através também, agora de outra forma, através da minha vida. Porque o Senhor estava falando através da minha vida. Mas estou dando essa ênfase profética no Senhor, porque eu sei que o Espírito do Senhor está falando agora no dom de profetizar. O Senhor está mandando eu dizer: estou dando ordem a anjos para trazerem sobre o seu deserto ministrações do trono da graça. Haverá alívio, haverá provisão, haverá cura, haverá manifestação dos meus sinais, diz o Senhor. Aquele que tem esperado em mim, verá que sou Deus que trabalho a favor daqueles que em mim esperam. E eu não decepcionarei os meus servos e as minhas servas, que constantemente clamam de dia e de noite na minha presença, diz o Senhor Jesus. Agora, pois, adquiri o que é precioso para cada um de vós. Pai, então eu oro, acreditando que o Senhor dá ordem a anjos agora. Que mistério é esse? Que oração é essa? Que coisa! E que eles estão vindo, pode acreditar que tem anjo aí. Estão descendo, estão ministrando, estão visitando, até lá no hospital, ó. Até lá na sua casa, até lá no teu negócio, ó. Olha só, Deus mudando a situação. Louvado seja o teu nome. Eu creio, Senhor, que haverá manifestações dessa glória por causa da tua palavra, da tua presença. Obrigado. Que haja alívio, Senhor. O Senhor falou para mim que da mesma forma que anjos desceram depois que Jesus foi tentado, anjos estavam descendo para trazer provisão. Aqui, gente, vai vir, viu? Eu não sei, você pode não acreditar, eu estou dizendo isso no Senhor. O deserto de muita gente acaba hoje. Deus está virando e mudando tudo. Pai, te agradeço, te louvo. Tens liberdade para agir, para curar. Cura aquele que está doente, Jesus. Cura meu irmão que está enfermo. Traz saúde para ele, o físico dele, dela. Pelo poder do teu nome. Vai recebendo aí. Gente, o Espírito do Senhor que cura está aí, tocando você. Isso não é manipulação. Eu não estou manipulando ninguém. Eu não quero que você pense que isso é manipulação de um homem querendo te levar a um êxtase, querendo te levar a alguma coisa. Não estou. Eu estou dizendo no Senhor. O texto que veio à minha mente é esse: enquanto o Senhor falava, o Espírito do Senhor estava sobre ele para curar. Enquanto Pedro anunciava, a Bíblia diz assim, que o Espírito do Senhor trazia a cura. É isso aqui que eu estou dizendo no Senhor. Então, deixa essa palavra entrar dentro de você. E aquieta teu coração e descansa. Você sabe que tomar posse, essa é uma linguagem que nós crentes às vezes usamos, a gente não entende. Quem sai para tomar posse não tem fé. Está ouvindo? Vou repetir.
quem sai para tomar posse não tem fé. A fé não é um sentimento. A fé é uma certeza dentro de mim e de você. Você não precisa sair para tomar posse, é apenas descanse nessa certeza. O Senhor hoje te sara. O Senhor hoje muda a tua história. O Senhor hoje dá ordem a anjos a teu respeito. Descansa nessa certeza. Te agradeço, Espírito de Deus. Que o teu nome seja exaltado e adorado para todos sempre. Você pode adorar, vamos adorar.